Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma família para pertencer. E para quem é membro do Relevância ou já tomou um café com a gente, sabe que isso é um dos pilares da nossa igreja, né? A gente procura ser uma família para pertencer. E como toda família, não é fácil. Como toda família, a gente se frustra, a gente se decepciona. Mas essa é a graça da família, né? É a graça que foi depositada sobre a família. Pessoas diferentes trabalhando juntas para um mesmo propósito. E nós vamos ver um pouco disso aqui hoje através das Escrituras, amém? Então vai aparecer aí para vocês, Romanos 12, versículo 3, a gente vai ler até o versículo 5. Que diz o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Paulo escreve essa carta à igreja de Roma e é importante a gente lembrar como era formada a igreja de Roma. Porque a igreja de Roma era uma igreja formada por gentios e judeus. E o imperador Cláudio, ele expulsa os judeus em determinado período da história, e os judeus ficam 5 anos proibidos de entrar naquele lugar. E após 5 anos, já no reinado de Nero, os judeus eles são autorizados a voltar para aquele lugar. Só que depois de 5 anos, uma instituição deixada na mão de gentios, eles chegam lá e obviamente que eles encontram uma igreja com costumes e vivências muito mais gentílicas do que com as raízes judaicas que eles esperavam. E isso causa grande tensão na igreja naquele momento. E existem 3 pontos aqui que são os que eu considero principais a respeito dessa tensão. Que o primeiro é a respeito de lei e graça. Então os judeus eles achavam importantíssimo o cumprimento das leis para a salvação e a vida cristã cotidiana. Enquanto os gentios, eles receberam do Senhor Jesus a liberdade na graça de Deus. E eles não entendiam isso como razões principais que levavam à salvação, porque eles entendiam que a salvação vinha somente pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E dentro dessas leis existiam algumas restrições alimentares e a respeito de guardar alguns dias, que é o segundo ponto, o julgamento mútuo. Então os judeus eles julgavam guardar o sábado para o Senhor, os gentios não, todos os dias são sagrados ao Senhor. Os judeus consideravam comer alguns alimentos e outros não, e os gentios não faziam isso. E consequentemente gerava um julgamento mútuo ali naquele lugar. Os gentios se achavam superiores por receberem essa graça e talvez falassem até para os judeus: vocês são muito arcaicos, vocês são muito retrógrados, são muito antigos, tem nada a ver isso daí mais. Em contrapartida, os judeus poderiam falar: mas nós temos a lei de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, Deus deu a lei para nós, não para vocês. Isso gerava muito conflito dentro da igreja. E o último ponto aqui é qual que era o papel então de Israel e os gentios, como que eles poderiam conviver como igreja juntos dentro desse plano de salvação e dessa comunidade, dessa família de Jesus. E aí Paulo ele vai explicar e discorrer aqui a respeito do evangelho. Quando a gente fala da carta aos Romanos, os teólogos vão dizer que é a explicação mais completa a respeito do evangelho de Jesus, porque ele fala do plano de Deus a Israel, o plano de Deus aos gentios, e vale a gente lembrar também que gentil era toda a nação que não era a nação de Israel. Então todas as outras nações eram considerados gentios. E ele fala sobre a morte e ressurreição, o sacrifício de Jesus, e sobre como isso foi feito por toda a humanidade. E ele começa a explicar algumas coisas. E o primeiro ponto que ele explica é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gentil ou judeu, todos pecaram.
E aqui a gente tem um ponto. Por que o judeu talvez ficasse maluco? Deixa eu só mexer aqui, senão vou derrubar isso aqui já já. A gente recebeu a lei por tanto tempo, e os gentios ignoraram e ofenderam a santidade de Deus por todos os anos da história. Como é possível que eles alcancem salvação através do sacrifício de Jesus? Vivendo a vida inteira ofendendo a santidade de Deus. Eles não conseguiam conceber isso. Como que isso era possível? E Paulo fala o seguinte: vocês não são menos culpados por terem a lei. Muito pelo contrário, vocês são mais culpados ainda. Porque mesmo tendo a lei, mesmo tendo a Torá, mesmo tendo os mandamentos do Senhor, vocês também por muitos anos ofenderam a santidade de Deus. Mesmo com a lei. Vocês são mais culpados do que os gentios. Então, o ponto aqui é, todos pecaram. Seja gentil, seja judeu, seja com lei, seja sem lei, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo ponto é que as boas novas do Evangelho é que Jesus veio morrer por toda a humanidade. Então, dentro dessa atenção, Paulo ele vai trazer, tanto para judeu quanto para gentil, o sacrifício de Jesus, ele é válido. E o sacrifício de Jesus, ele traz a todo aquele que crê justificação. E a justificação, ela traz sobre todo aquele que crê 3 coisas muito importantes. A primeira traz um novo status. Agora nós somos declarados justos diante de Deus. E para a gente talvez seja difícil conceber isso também. Como que nós, pecadores, somos declarados justos diante de um Deus santo? Somente o sacrifício de Jesus é capaz de fazer isso. Então, nós saímos desse lugar e entramos nesse novo status. Deus nos olha agora e Ele nos vê como justos diante dEle. O segundo ponto é que nós recebemos então uma nova família. Nós somos inseridos na família de Deus. Que é isso aqui que nós vivemos, comunidade. E não só o relevância, não é denominação, é todo o corpo de Cristo. E o terceiro, mas não menos importante, um novo futuro. Fala sobre uma vida transformada dia após dia pela presença, pela palavra, pela revelação de Jesus. E sobre um futuro glorioso que virá, onde nós estaremos com Ele eternamente. E Paulo discorre e explica tudo isso para aquele povo. Agora, fato é que dentro de tudo isso, quem sairia batendo no peito diante dessa história? Os gentios, sim ou não? Porque Paulo, querendo ou não, ele deu no meio dos judeus aqui. Chegaram todo grandão, nós temos a lei. Como que eles recebem salvação? Como que eles vão gerir a igreja desse jeito? Olha os costumes, olha isso, olha aquilo. E Paulo fala, a salvação chegou para eles também. Só que aí chega o capítulo 12 que a gente acabou de ler. E é como se Paulo falasse para eles assim, muita calma nessa hora vocês também, vamos lá. O versículo 3 que a gente leu. Com base na graça que recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Isso serve para gentil e para judeu. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele falasse assim, você não é o alecrim dourado não, meu amigo. Calma lá, muita calma nessa hora. Dá uma segurada aí. É ou não é? E quando ele fala medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, ele não fala de uma quantidade de fé, ele fala sobre um padrão de fé que Deus estabeleceu. Que padrão é esse? Tudo aquilo que ele explicou nos capítulos anteriores a respeito do Evangelho de Jesus. A nossa autoavaliação tem que passar pelo crivo do Evangelho. E sabe de uma coisa? Diante de Deus, diante do Evangelho de Jesus, nós somos todos iguais. Deus nos ama igualmente. Deus não me ama mais porque eu estou aqui pregando, não ama mais o Fischer e o Brunão porque eles são pastores. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Então o Evangelho ele nos impede de ter uma autoavaliação muito elevada de nós mesmos, né? Porque ele vai nos levar a entender que todos os nossos esforços, eles mereciam juízo. Mas pela bondade, misericórdia e graça de Deus, nós somos salvos.
E também ele nos leva a não pensar menos de nós mesmos. Porque nós somos sim pecadores, mas nós somos amados, nós somos salvos pelo amor de Jesus. E a nossa autoavaliação tem que passar por esse lugar. Diante de Deus somos todos iguais. Deus nos ama igualmente. Versículo 4 e 5 diz o seguinte, vamos ler de novo aqui. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A palavra que Paulo usa aqui para falar sobre o corpo de Cristo, no grego é a palavra soma. E os gregos utilizavam isso para falar sobre corporação ou corpo docente. Isso fala de pessoas diferentes trabalhando em unidade para alcançar o mesmo propósito. Então, quando Paulo fala que o corpo de Cristo é da mesma maneira, membros diferentes vivendo em unidade para caminhar para o mesmo lugar. Esse é o papel da família da igreja. Nós somos diferentes. Nós temos dons, habilidades, talentos diferentes. Mas vivendo em unidade, nós procuramos caminhar para o mesmo lugar. E é um lugar de edificação do corpo de Cristo. É o que o Fischer falou aqui. Os dons que nós temos, os talentos que nós temos, não são para nossa autopromoção. São para a edificação do corpo de Cristo. E nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos. Porque, ainda que a nossa posição no Evangelho seja igual, nós temos essas diferenças que nos edificam a nós mesmos. E dentro disso tudo nós temos o que eu falo que é a igreja modelo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Vai dizer o seguinte: todos, repita comigo, todos, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe, nós conhecemos muitas igrejas, né? Principalmente depois da internet, a gente começou a conhecer ainda mais. E a verdade é que a igreja de Atos continua sendo a igreja modelo para a gente. Sabe, existem igrejas que avançam em tecnologia, em performance, e a gente procura melhorar também, mas em essência, a igreja de Atos continua sendo um modelo para que a gente venha copiar e viver. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e a oração. O que diz o ensino dos apóstolos? Tudo aquilo que a gente leu e aprendeu aqui que Paulo ensinou. Fala sobre a morte, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus e como a gente deve viver formado pela palavra de Deus. Esse é o ensino dos apóstolos. A comunhão, palavra usada, koinonia, fala de uma comunhão profunda. É onde a gente compartilha aquilo que se tem e aquilo que se é. É vida na vida. Essa é a comunhão que a igreja de Atos compartilhava. Não é só estar junto aqui, num ajuntamento, numa reunião. É compartilhar vida. Partir do pão na igreja primitiva, ele tinha dois sentidos. As refeições comunitárias, eles comiam juntos diariamente, e a Santa Ceia, lembrando o sacrifício de Cristo até que Ele venha, que é o que nós fazemos também. E para a igreja de Atos, a vida espiritual e a vida cotidiana, ela estava totalmente conectada. Talvez por isso que eles se doavam tanto, entendiam tanto viver em unidade, e se doavam tanto uns aos outros. E viviam essa família que Jesus instituiu. Oração vai falar sobre como a igreja perseverava de maneira coletiva em oração. É importante nós termos sim o nosso
tempo devocional, né? A gente construir o nosso relacionamento com Deus. Mas a oração coletiva também é importante. Nós crescermos em oração, em comunidade, é tão importante quanto a gente crescer individualmente. Para que a gente avance como igreja, como corpo, como família. Para que a gente possa viver essa família que nós estamos falando aqui. E para que a gente possa ser aquilo que a gente falou lá no tema. Uma família para pertencer. E por fim aqui, desse texto que a gente acabou de ler de Atos, fala sobre a doação de bens e propriedades para ajudar os necessitados. No Antigo Testamento a gente encontra Deuteronômio capítulo 14 e 15, a respeito disso aqui. Que isso deveria ser feito no templo de Jerusalém com os líderes religiosos. Mas a gente acabou de ler que todos eles perseveravam nisso. Eles não terceirizavam a responsabilidade deles de fazer aquilo que deveria ser feito. Eles não esperavam os líderes religiosos simplesmente fazerem, se eles não fizessem, não ia ter nada. E a mesma pergunta que a gente fez aqui de manhã é: será que nós temos entendido e vivido isso? Ou será que a gente tem pego a nossa responsabilidade de viver família, a gente tem depositado tudo isso nas costas do Brunão e nas costas da Rebeca, dos pastores da casa? O quanto nós, como comunidade, realmente estamos empenhados em viver família uns para os outros? Porque quando a gente chega aqui, e eu participo do Conexão, também do Café, há muito tempo aqui no Relevância, e não todos, mas boa parte das pessoas que chegam aqui chegam feridos de outros lugares. E muitos dos que ficaram aqui, ficaram porque encontraram uma família para pertencer. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que Deus continue derramando essa graça sobre a nossa igreja. Agora a gente não pode se acomodar em querer uma família para pertencer e não ser uma família para que outros pertençam. Porque às vezes a gente só quer usufruir daquilo que está sendo derramado aqui, mas a gente não quer participar ativamente disso. E aí, como eu falei, a gente quer depositar sobre todos os pastores da casa uma responsabilidade que é de todos nós, todo aquele que crê em Jesus. O Senhor Jesus, Ele não falou: os pastores vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, preguem o Evangelho. O ID é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. Viver família como esse modelo que nós estamos falando aqui não é só responsabilidade dos pastores da casa, é de todos nós que estamos aqui. E aquilo que nós falamos aqui no domingo, talvez a gente não consiga viver família, é no dia a dia mesmo. Sabe quantas pessoas passaram pela nossa vida esse ano, precisando que nós fôssemos família na vida delas e nós não fomos? Mas a primeira mancada que os pastores dão com a gente é o primeiro a chutar o pau da barraca. As pessoas que passam na sua vida, você pode ter certeza que 99% delas não passam sobre a vida dos pastores aqui. Cada um tem a sua vivência, a sua convivência. E é nossa responsabilidade entender e viver isso. Então eles não terceirizavam, eles simplesmente viviam. A visão de Lucas aqui a respeito desse texto da igreja é muito clara. A igreja de Atos estava cumprindo o propósito de Deus a respeito da igreja. De que a igreja fosse um lugar onde as pessoas encontrassem generosidade e a presença redentora de Deus. E isso porque todos, como nós lemos, todos perseveravam. Todos perseveravam. E talvez a perseverança seja a palavra-chave, né, do Evangelho. Porque nós não falamos de perfeição. Nós não estamos aqui falando de perfeição. E nós precisamos perseverar nessas coisas. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade diante de tudo isso e viver família. Viver família. Então pare e pensa aí.
aquilo que eu perguntei agora há pouco. Quantas pessoas passaram na sua vida esse ano e que você poderia ter sido família na vida delas? E para finalizar, o louvor já pode se posicionar para subir. Pastor Paulo Borges Jr., ele disse esses dias atrás uma coisa que me chamou muita atenção e diz muito a respeito disso que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte: o nosso engano é achar que a nossa religiosidade vai nos dar o mundo que a gente deseja, mas é a nossa espiritualidade que vai nos tornar as pessoas que o mundo precisa. A gente vive no piloto automático. E a gente tem a nossa cartilha gospel, a gente fica lá ticando ela. Eu fui no culto domingo, eu fui no Ember sábado, eu fui no RG quarta-feira, eu fui no Flame, eu fui não sei aonde, eu fui. E aí a gente chega grandão diante de Deus. Deus, agora você precisa mudar o mundo ao meu redor, me dar o mundo que eu desejo. Porque eu cumpri a minha cartilha espiritual. Porque na verdade a gente quer só usufruir, mas a gente não quer ser resposta para as pessoas. Quando na verdade o nosso crescimento espiritual, individual e coletivo, que vai nos levar a ser respostas aonde a gente for. E a gente precisa entender essa responsabilidade. E o Brunão falou aqui de manhã, falou, é o meu sonho isso, né? Eu imagino, obviamente, né? A gente não imagina de maneira integral, real, mas é o sonho de todo pastor, que toda a igreja entenda isso. Que toda a igreja tome parte na sua responsabilidade em ser família. E eu não estou aqui menosprezando talvez os traumas e as feridas que você teve e te fez chegar até aqui. Nós somos uma igreja hoje que pelo menos 80% da nossa composição é feita de ex-membros de outros lugares. Não são novos convertidos. E talvez você chegou aqui ferido, você chegou aqui machucado. E eu creio que nessa família você vai encontrar cura. Eu creio que você pode ter suas emoções restauradas. Eu creio, eu acredito nisso. Mas a gente não pode se acomodar. Então, o meu convite hoje é para você que talvez chegou, está assim aqui na nossa casa hoje, avaliar o seu coração e entender até onde você realmente está ferido e está buscando ser tratado, e aonde você está usando isso como uma desculpa para você não fazer nada. E quando eu falo fazer nada, eu não estou falando disso aqui, não estou falando de ministério, estou falando de ser família. Da mesma forma que as feridas mais brutais, as feridas que mais nos machucam, vêm de lugares familiares, vêm desse lugar de família. Eu também acredito que as curas mais inexplicáveis, os consolos que mais nos abraçam, também vêm desse lugar de família. A gente não pode focar nesse lugar negativo, porque realmente você vai se frustrar. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós aqui falhamos e decepcionamos pessoas. Todos nós. Mas isso é família. Isso é ser igreja. Nós falhamos, nós reconhecemos, nós nos perdoamos, nós nos tratamos, nós somos curados e nós seguimos edificando uns aos outros para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Sabe, assim como a gente fez de manhã aqui, queria pedir permissão, Bruno, para a gente fazer de novo. Queria chamar os pastores aqui na frente, intercessão, os líderes. Você que é da casa, você já sabe que a gente não tem o costume de ficar chamando você aqui na frente para a gente orar. Mas eu também acredito que a gente precisa dar uns passos de fé de vez em quando. Eu cresci na igreja, irmão, que era assim. Você queria oração, então você vai atrás. Fica esperando o cara que está lá na frente adivinhar, não, ter revelação, profecia, não sei o quê. Reconhece, vai atrás, busca. E eu queria te incentivar isso. Talvez existam pessoas aqui que foram tão feridas nas suas famílias que nem acreditam que exista uma família saudável.
E Jesus deseja curar o seu coração, restaurar suas emoções, para que você viva essa família saudável. E não só uma família espiritual, mas família terrena mesmo também. Então, no nome de Jesus, eu queria te encorajar agora, você que se encontra nisso, ou você que foi muito traumatizado pela igreja ao longo dos anos, e você falou, nunca mais eu faço nada no meio da igreja, eu vou lá só para assistir agora. Nós queremos liberar cura sobre a sua vida, para que você seja a resposta para outras pessoas, porque aquilo que você passou, pode ter uma pessoa do seu lado passando a mesma coisa, e você pode ser resposta para a cura dessa pessoa.